Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz, do livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. O Cristo no Lar. Roga você a presença de Jesus em seu lar, mas caso ele venha, a porta estará aberta? Pede você que o Nazareno dê a paz a seus familiares, mas você tem procurado estar em harmonia com aqueles que privam de sua convivência? Implora você que o Cristo lhe diminua os sofrimentos do dia a dia, mas tem procurado agir com vigilância para evitar novos sofrimentos? Impetra você ao Mestre paciência com suas imperfeições, mas tem tentado compreender os familiares mais difíceis? Em meio a tantos pedidos para você, seu lar e sua família, é preciso que decida quem entra e quem sai do seu recinto doméstico. Você faz o ambiente do seu lar e, consequentemente, são atraídos para ele os afins. É você quem decide quem pode e quem não pode entrar em sua casa. Quando se permite uma discussão violenta, acaba de convidar espíritos perturbadores. Quando fecha a porta para um mendigo que pede um pedaço de pão, acaba de fechar a porta para Jesus. Pense nisto. Então é normal, né, a gente ter o hábito de estar sempre pedindo a Deus as coisas, né? A gente pede que proteja a nossa casa, que proteja nosso lar, que proteja nossa família, que nos proteja, que nos ajude, que nos dê paciência. Mas a gente precisa também refletir o que a gente tem feito, qual é a parte que eu tenho contribuído para isso. Porque os espíritos protetores, né, o nosso mentor, a espiritualidade amiga, ela está sempre querendo ajudar, só é que ela não pode resolver tudo por nós. Depende muito das nossas atitudes. Se eu quero que meu lar seja um lar fraterno, um lar onde a harmonia esteja presente, tudo isso vai depender do comportamento das pessoas que estão dentro daquele lar. Então, se eu estou dentro de casa falando palavrão, xingando, assistindo filmes que são coisas que não fazem bem pra gente, filmes extremamente agressivos, filmes pornográficos, se eu estou brigando o tempo todo com meu marido ou com meu filho, se o tempo todo o ambiente da casa está desestruturado porque eu ou outro membro da família está sempre nessa discussão, nesse desequilíbrio, por mais que a espiritualidade queira ajudar, a gente não está fazendo a nossa parte. Aí fica difícil, porque a sintonia que a gente está atraindo são sintonias de espíritos que estão ainda precisando de ajuda e que não são capazes de ajudar a gente. Agora, se a gente busca ter um ambiente saudável, né, se a gente preza pelo bom relacionamento na família, se a gente respeita um ao outro, se a gente sabe ouvir, se a gente não grita, se a gente não xinga, ou se pelo menos a gente está fazendo um esforço tremendo para que isso aconteça, corrigindo as nossas más tendências, né? Tudo isso conta, tudo isso é importante. O que a gente tem que fazer é caminhar no caminho do bem para atrair espíritos também que estão na mesma sintonia que é o bem. Agora, se eu tiver um comportamento que não é legal dentro do meu ambiente familiar, essa casa ela vai ficar desestruturada, essa casa ela não vai ter harmonia. Então, sempre que eu for pensar em pedir uma harmonia para o meu lar, sempre que eu pensar que Jesus tem que estar presente na minha casa, eu preciso refletir quais são os meus comportamentos, se eu tenho contribuído para isso, ou se pelo contrário, se eu estou afastando essa paz, essa harmonia da minha casa. Se eu faço culto no lar, né? Se eu respeito todo mundo que está dentro da minha casa, se eu falo num tom de respeito com todo mundo, se eu dou bons exemplos,
se eu procuro fazer uma leitura edificante, se eu procuro assistir coisas boas na televisão ou ouvir músicas que são boas para mim enquanto espírito. Tudo isso vai interferir. Se eu uso algum tipo de álcool ou droga dentro do meu ambiente familiar. E aí a gente vai avaliar o que tipo de sintonia que a gente está atraindo para nossa casa. Então, é o nosso comportamento que define o ambiente que a gente está inserido. Que aí, com certeza, se a gente estiver caminhando no bem, fazendo as coisas, seguindo o exemplo de Jesus, o nosso ambiente ele vai ter paz, ele vai ser um ambiente harmônico. Então, que possamos fazer a nossa parte para que o nosso lar seja um lar onde o Cristo viva. Grande abraço a todos.